Que Deus possa abençoar muito aí a sua vida em nome de Jesus, pessoal de casa que também está sendo alcançado pela nossa TV e as redes sociais. Que Deus abençoe em nome de Jesus. O nosso Deus é bom. Vamos abrir a Bíblia, pessoal, para começar em Hebreus, capítulo 10, versículo 38. Mas o justo viverá da fé. Então, de uma forma simples, o justo viverá da palavra de Deus, porque a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de quem? Concordam que sem a palavra de Deus não tem fé? Então o justo vive da palavra de Deus, o qual ele ouviu. Se não der para ouvir e não compreender, ele não vive. Ele sobrevive e olhe lá, ou ele acha que pode estar vivendo, e esse é o grande risco, porque no dia que chegar o grande dia vai se perder. Vamos continuar mais aqui. E se ele recuar, desafio constante, não pode recuar. Porque essa palavra está aqui, porque nós precisamos. E se diz recuar no meio de uma palavra que diz que temos que viver pela fé, significa que você vai ter vontade, em algum momento, por alguma crise pessoal, de recuar. Não é de parar, mas é de dar alguns passos para trás daquilo que Deus um dia disse para você avançar. Então, o justo vive da fé. Porém, se ele recuar, diz as Escrituras, se ele recuar, a minha alma, vejo como a própria boca de Deus dizendo, não tem prazer nele. Como comentava, tá, gente? Não vou entrar no mesmo contexto total, senão é muita coisa, né? E temos muitas coisas para fazer. O Noé é aquele que Deus usou para construir uma arca e deu uma medida de tempo, 120 anos, né? Muitos de nós já falamos que ele demorou 120 anos para construir a arca. Na verdade, os 120 anos era para que então viesse a chuva. Pode ter construído um pouco menos de tempo ou até 120. Dizem alguns que aprofundaram que chegou de 75 a 100 anos a construção. Independente disso, foi 120 anos até começar a chover. Mas Noé, ele, por exemplo, foi alguém que ouviu e não recuou. É ou não é? É ou não é, né, gente? Ele ouviu a Deus dizendo que o Espírito do Senhor não contenderá mais para sempre contra a carne, contra o homem. Porque o homem era muito teimoso. Eu acho que será que a expressão ficou para o passado ou ainda é, né, gente? Muitos são. E aí acontece que ele disse para ir. A própria Escritura Sagrada em Gênesis 6 fala sobre isso, que o próprio Senhor disse que ele se arrependeu de ter feito o homem. Só que aí chega no versículo 8 e diz que Noé achou graças aos olhos do Senhor. E aí, na sequência desse capítulo, a Bíblia também diz que Deus começou a falar para ele que ele construiria uma arca. E através dessa construção, Deus, ele depois dos 120 anos, derramaria chuva sobre a terra, o qual deu o nome não de chuva, mas de dilúvio. E aí a gente já conhece a história. Aconteceu isso ou não? Então foram 120 anos para Noé, então, construir a arca, como eu disse, não na totalidade, pode ter sido menos ou mais, independente, foi até 120, mas também para anunciar o dilúvio. E ele não podia recuar. O que Deus falou para ele iria acontecer. O que Deus falou para você vai acontecer. Se ele disse, vai vir dilúvio, vai vir dilúvio. Se ele disse, você vai conseguir, você vai conseguir. Eu não sei qual área da sua vida, mas eu sei que se ele disse, você tem que viver disso e você não pode recuar. O Noé, então, ele revolucionou. O Noé trouxe uma revolução com qual sentido? Deus tinha desistido da humanidade, gente. Está lá no livro de Gênesis 6. E através de Noé, Deus, então, mudou e trouxe de volta a existência humana pela família de Noé. Naquele tempo, os homens, o que corrompeu? A Bíblia deixa muito claro. Os homens, eles acabaram se achando dono de tudo, da verdade, e começou a agir por conta própria. O que fizeram? Pegavam mulheres para si e faziam o que bem entendiam. É o que a Bíblia diz. Detalhes bem importantes. E aí você olha para a família de Noé, você vê Cã, Sem e Jafé, que são os 3 filhos dele. E quando eles entram na arca, cada um tinha uma esposa apenas. Significa que a família de Noé manteve o padrão.
Sabe, para nós conseguirmos realmente trazer uma revolução, temos que manter o padrão da existência. E às vezes a gente simplesmente não faz. Então hoje é um dia que eu quero chamar a sua atenção, porque culto, nós viemos para dar a Deus. E quando nós oferecemos a Deus, Deus oferece a nós o entendimento, a palavra, qual nos alimenta para continuarmos honrando Ele aí fora. Sabe a importância? Nós temos que chegar todos os cultos e Ele tem que mudar quem a gente é para melhor. Em alguns casos, Ele vai te revolucionar, vai te colocar de volta na órbita. Porque muitos de nós, seres humanos, paramos, pessoal. Saímos do plano que Deus tem para a gente. E a gente precisa retornar. Então, para isso, precisamos do Espírito Santo. Sem o Espírito de Deus, como vamos interpretar a palavra de Deus, gente? Sem o Espírito Santo, como você vai entender a minha pregação? Você pode entender a parte técnica, prática, sei lá, qualquer outra expressão. Mas com o Espírito Santo você entende a essência de todas as Escrituras e o porquê você existe. Nós precisamos. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo 38. Parecido aí o capítulo, versículo, mais o livro é outro. Que é como se fosse uma pregação. Na verdade é. E fala sobre Jesus. E essa unção que eu e vocês precisamos, pessoal, para podermos exercer essa fé que a gente vive, né? Deus falou com você. Amém. Glória a Deus. Deus fala com a gente. E você vive sobre o que Deus disse? Às vezes não. Então não teria necessidade de trazer uma pregação nesse porte. Muitos de nós não. Muitos de nós simplesmente vivemos o que achamos. E esse achismo é um grande problema. Todos nós podemos ser tentados a achar, mas quem vive pela fé que realmente vai chegar nos objetivos da vida aí, que Deus preparou. No versículo 38 diz assim, de forma bem rápida e direta. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré, com quem, pessoal? Com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Então aqui ele está na explicação, né, para Cornélio, quem conhece o Atos 10, você pode pegar aí. E nessa explicação, dentro dessa explicação, essa pregação que diz que Deus ungiu Jesus de Nazaré, o homem, filho do homem na terra, porque Jesus é Deus, sim, claro, mas ele veio e nasceu de uma mulher. Então ele era chamado de filho do homem. Depois, então, da ressurreição, né, ele é o próprio Cristo e filho de Deus confirmado. Claro que a gente já sabe disso. Né? Então aqui a Bíblia diz que Deus ungiu, não com azeites, não que isso não seja certo, tá? Mas a Bíblia diz que Deus ungiu Jesus Cristo, Jesus de Nazaré, aquele que veio de Nazaré, a criação dele, nascido de Belém. Deus o ungiu com o Espírito Santo. Nós precisamos, pessoal. Eu sei que eu já tenho falado isso muito aqui e precisa, mas eu vejo tanto, no modo geral, tá? O ego tão aflorado ainda. As pessoas, elas se limitando ao que Deus tem para a vida delas por causa do eu acho, do que eu quero, do porquê isso nem acontecer, de quanto tempo eu tenho, de quanto pouco, do pouco conhecimento ou muito conhecimento. É tão vazio quando você tem muito conhecimento sem o Espírito Santo. Nós precisamos, vocês precisam, nós precisamos, eu preciso entender isso. Para onde você for, como você for e a maneira que for, você precisa do Espírito Santo para entender tudo. Deus ungiu Jesus Cristo, o Senhor, o Criador dos céus e da terra, ungiu o Filho, que era o Verbo, com o Espírito Santo. Ele não ungiu de outra forma, ele ungiu com o Espírito Santo e com virtude, que é poder. E por causa disso, Jesus curou as pessoas. Foi assim que ele foi e começou a fazer a diferença. Não daria para ele fazer a grandeza do que ele fez se não fosse através do Espírito Santo sobre ele. Ainda que ele fosse a própria palavra viva, ele precisava da unção que o Espírito Santo é capaz, através do Espírito Santo, Deus ungiu, então é capaz de fazer. Esse é um detalhe que às vezes a gente deixa passar, gente. Só que nós observamos, Jesus, ele foi ungido com o Espírito Santo, mas foi pela sorte. Como que será que ele foi parar no Jordão, naquele dia? Ele estava passando por lá alguma coisa. Não, ele foi condicionado para isso.
A condição levou ele até lá. O que me fez chegar a ser um cristão? O que me fez chegar, o que fez cada um de nós chegarmos a sermos cristãos? Qual foi o dia que Deus revelou-se para você? O porquê ele te revelou? Será que ele só me revelou e te revelou pelo fato da gente, sei lá, estar num dia tranquilo? Ou porque passamos uma luta? Porque há uma expressão que a gente usa dentro da igreja. Ou você vem pelo amor ou você vem pela dor. Ninguém vem pelo Espírito Santo aqui, não? Tudo foi direcionado. Deus usou uma circunstância, mas quem te conduziu foi o Espírito Santo para que agora ele te encha. Só que a gente está tão religioso, está tão parado, eu já falei isso aqui muitas vezes e vou continuar falando até onde eu achar necessário. Nós estamos tão dependentes de um problema para buscarmos a Deus que a gente depende até hoje e usa esse jargão como se fosse a mesma desculpa. Vocês podem até brigar comigo depois, mas vocês não vieram pela dor, porque se fosse pela dor, você estava morto. Você veio por causa de uma luta. Por causa de uma perda de um familiar, por causa da perda de um emprego, por causa da perda de um casamento. Mas isso não é dor, porque a dor ia destruir você. Você veio pelo Espírito de Deus que te chamou, só que você estava tão cego que Deus usou uma circunstância para te despertar. Só que ele te amou tanto que ele te fez perder alguém. Ele te amou tanto que ele fez você ter uma batalha na sua casa. E o diabo, ele é diabo, então não pense que o diabo faz e Deus não sabe. Deus, ele é Senhor sobre o diabo, sempre vai ser. É óbvio que nós não podemos deixar de dar abertura a Deus e fecharmos as aberturas ao mal, porque o diabo não brinca ser demônio também não. Só que muitos estão usando esse jargão como desculpas até hoje, dizendo, pastor, eu estou aqui porque eu estou com uma luta. E Deus me aproximou dele e assim conheci a sua graça. Verdade. Mas a maior luta de Jesus, ele já estava cheio do Espírito Santo e foi no Getsemane onde ele foi prensado. Só que nós temos que entender. Então, há umas desculpas que a gente ouve que as pessoas elas contam dizendo e diz que está aqui porque sofreu. Não, você está aqui porque Deus te trouxe. Porque falar isso, que só o sofrimento foi só uma desculpinha aí que nós usamos, me incluo, nos usamos para dizermos fomos até Cristo. Ou conhecemos a Jesus. Na verdade, você foi escolhido no ventre para estar aqui. Não vem esse negócio de falar, agora, só que a gente é tão orgulhoso e tão teimoso que a gente tem que passar uns apertos para despertar para a vida e falar, nossa, agora eu tenho que buscar Deus. Aí usamos esse jargão que virou um jargãozinho aí, um ditadinho de crente que não tem desculpa. Você é chamado por Deus. Para de usar o seu problema para justificar a sua vinda a Deus. Ele te trouxe, mas quem te trouxe, ele pode ter tido o início, um gatilho para você conhecer um pouquinho de Jesus, mas quem te trouxe tem nome e ele quer te ungir. Não vem pensar que não é não. Bom que fosse sem luta, concordo. Mas não vamos usar. É uma expressão bonitinha, a gente vai continuar usando, isso não vai mudar. Mas são muitas as pessoas que só justificam desse jeito. Só que aí acontece o seguinte, gente. Vocês concordam que quando conhecemos a Jesus, nós não somos perfeitos, é óbvio, e não seremos até a ida ao céu. Creio que nós estamos em processo de aperfeiçoamento, mas no dia que nós encontramos Jesus, nossa vida ela tem que ter uma melhora. É algo que tem que ser automático ou não? Não é possível, povo de Deus, que uma pessoa que diz que conhece Jesus, ela ainda não mudou. Não consigo, não cabe na cabeça uma coisa dessa. Ela diz que ela não mudou, ela continua do mesmo jeito, ou ela continua um pouquinho melhor. Ela tem que ser excelente. Só que para isso a gente tem que ser com Cristo. Deus tem que nos ungir com o Espírito Santo. Não é de outra forma. Então eu tenho que clamar. E em Marcos capítulo 1, versículo 35, você pode abrir lá, por favor, o que Jesus fazia? O que Jesus fazia que nós não estamos fazendo? Da forma que ele fazia, na intensidade e sinceridade. Posso provar isso como, pessoal? Eu posso provar isso de uma forma muito, muito clara, até pelo conhecimento que eu já possuo de todos. Você não gosta de alguém? Você evita alguém? Tudo bem, às vezes você tem que ser sábio, tá? Mas quantos você não gosta de verdade no seu coração essa pessoa quando você pensa tem raiva? Eu não estou dizendo de alguém que te feriu de mágoa. Eu estou falando do seu orgulho, do seu ego, da sua prepotência, de achar que está tudo certo do jeito que está. Se alguém te ferir hoje, você vai pensar assim, eu vou sair dessa igreja. Não só aqui, estou falando de outra forma também, para quem está assistindo. Eu vou sair porque o fulano não me deu a posição que eu queria. Então, irmão, você nunca esteve no plano do céu. Muita gente está longe, gente. Por quê? Falta o Espírito Santo. Não tem. Se você é atingível por palavras humanas, significa que quem te convence do pecado não está em você.
Esse é a verdade. Eu posso usar terno e gravata, gente, pentear meu cabelinho e fazer minha barba. Se eu não tiver o Espírito Santo, eu continuo vazio. Precisa de um toque maior, a sua família precisa você, não na igreja apenas, mas você cheio do Espírito Santo, que é a unção de Deus que te usa para curar, te usa para libertar, te usa para fazer a obra, te usa para revolucionar, te usa para pôr no lugar o que está fora. Sabe, pessoas que estão vazias, elas procuram o quê? Emoção, esquecem que Deus é espírito, procuram um momento onde possam se entregar, mas não é de verdade, tem que ser real a entrega, tem que ser pura, tem que ser santa, tem que ser verdadeira. Pessoal, a maior hipocrisia que existe é a gente dizer, sem julgamento, ensinamento, pela autoridade do Espírito Santo que está na minha vida, é dizer a paz do Senhor para o irmão que está aqui na igreja e não dá um abraço em quem está na nossa casa. Não dizer o quanto eles são importantes para quem está na nossa família. Essa é a pior hipocrisia que tem de a gente chegar aqui e dizer, a paz, querido, tudo bem, meus irmãos amados? Ai, você é lindo. E não olhar para alguém da nossa casa e dizer, ô marido, seja homem decente, diga para sua esposa que você ama. Talvez você não saiba falar eu te amo porque está tão esquecido como que fala, mas você pode expressar. Aí a gente chega aqui, eu estou falando aqui sem julgamento, mas ensinando, porque isso é para todos. E a gente vai lá e diz, a paz, irmão, tudo bem? Pede até licença aqui quando vai passar com o carro. Ô, irmão, dá licença. Tudo bem? Ah, não, tudo bem, sem problema. Aí seu filho derruba um copo de água, você quase espanca o menino. É um exemplo só. É tão vazio do Espírito Santo que a gente vive um fingimento. Até quando, gente? Até quando? Precisamos dessa unção ou não? Mas estamos tendo? Seja sincero com você, não seja comigo. Comigo você pode mentir, eu não vou acreditar. Eu sou besta, eu sou bobo. Eu acredito fácil nas pessoas. Mas para você, você não pode mentir mais. Quem vocês são na sua casa, quem você é na sua casa, quem você é quando você está no seu trabalho, no seu lazer, gente, você não vai deixar de ser ser humano, entenda uma coisa. Você pode ir em qualquer parte desse mundo, você pode ir na praia? Pode. Você pode ir no shopping? Pode. Tudo isso é lícito, se for dentro de um lazer, nem tudo vai conver, não vai ser conveniente, mas você pode, ué, pode. Você vai na praia, você pode comer um milho, tomar uma água de coco, agora beber uma cerveja já é um pouquinho fora do padrão, né? Porque uma pessoa cheia do Espírito Santo não precisa se embriagar de outra coisa. É uma coisa tão simples de entender. Não é tão difícil. Qualquer pessoa inteligente sabe disso. Sabe? Precisa desse detalhe, dessa necessidade de entendimento. Temos que sermos sinceros. Jesus, ele fazia algo diferente. E ele me ensina, ele me constrange quando eu leio isso. Eu falo para vocês, isso aqui me constrange. Por que me constrange? Porque eu sei que eu posso fazer mais. E às vezes por uma coisinha pequena a gente não faz. Porque a gente acordou um pouquinho mais cansado, porque a gente está chateado. Sabe aquela coisa? Ah, pastor, sabe, são tantos problemas que eu tenho. Quem não tem problema, gente? Garanto que tem alguém aqui com um problema tão grande que sorri e tem outros com um problema tão pequeno que está revoltado. Porque não é a intensidade do problema, é o quanto você possui de Deus na sua vida. Quanto mais de Deus nós tivermos entendimento e sermos cheios do Espírito Santo, mais vai facilitar a nossa vida. Eu sei que não é tão fácil enfrentar guerras ou batalhas que existem aí, eu sei que são lutas espirituais e sei das pesadas. Mas eu sei que quando elas passam, você olha para trás e fala, Deus, por que eu me preocupei com uma coisa tão pequena se o que o Senhor tinha para mim era tão grande? E a gente tem que cuidar disso. Marcos 1,35 diz assim. E levantando-se de manhã, muito cedo, estando ainda escuro, esse é Jesus. Por isso que eu falo que nos constrange, né? Saiu e foi para um lugar deserto, sem vida ou sem presença de alguém, tá? Não é deserto de luta, não. E ali fazia o quê? Orava. É para nos constranger mesmo, gente. Eu estou falando hoje com o intuito de constrangimento para a gente despertar. Qual foi ou quantas vezes foi a vez que nós chegamos e fazemos isso aqui? E sabe o que ele fez? Pode ser depois, até parecer um pouquinho cômico, né? O que ele fez na sequência? Curou a sogra do Pedro. Sabe, pode ser hoje pelas brincadeiras que o mundo faz.
Mas a gente não faz isso nem para quem a gente ama. Pastor, eu tô com uma luta na minha casa, sabe? Pastor Vitor, me ajuda em oração. Meu marido não quer saber de mim. Fala, irmã, quantas vezes a senhora orou por ele de manhã, na primeira hora do dia? Antes de você querer que ele levante dessa cama que está cheio de problemas, que levou ele a uma febre, que a febre é só a reação de algo que está infeccionado? Qual foi a vez que você orou na manhã, logo? Pode ser que eu esteja falando alguém esteja batendo no peito, vai saber na sua alma, no seu espírito, está dizendo, eu faço isso todo dia. Glória a Deus por você, santa. Mas qual foi a vez que realmente fizemos isso, pessoal? Só que eu garanto que reclamar a gente faz. Como vamos ser cheios do Espírito Santo desse jeito, gente? Como seremos cheios do Espírito Santo se damos mais atenção a uma série do que a Cristo? Como seremos cheios do Espírito Santo se damos mais atenção ao jogo de futebol do que ao Senhor? Ou eu estou mentindo? Como seremos cheios do Espírito Santo se damos mais atenção a palavras que não agregam do que as Escrituras Sagradas que nos geram fé e dela devemos viver? Como daremos e seremos, ou como seremos cheios do Espírito Santo se cochichamos mais do que oramos? Como seremos cheios do Espírito Santo enquanto achamos que uma pregação está sendo uma indireta? Não é indireta, é direta. Do Espírito Santo para mim e para vocês, dizendo, comece a me tratar do jeito que eu mereço. Porque vocês não estão fazendo isso. Porque eu não estou, nós não estamos. Isso é humanidade, tá, gente? Eu não estou pregando só para Ribeirão Preto. Que essa mensagem possa passar ao mundo. Como que vocês querem a mudança de um governo se vocês mesmos não se preocupam em mudar? Só estão prontos para criticar. Quando vier o primeiro que fizer algo que você não gosta, sua língua já vai estar saindo da boca. E o Espírito Santo não está aí não, gente? Pastor Vitor, melhor eu não mais vir porque a verdade está doendo. Ai, meu pai, eu vou para um lugar onde meu ego é massageado. Pois é, está acontecendo isso hoje. Mas e aí, pessoal? Não estou apontando pecados, mas você que não é casado, você não pode ter uma convivência como casado. Você vai clamar ao seu Deus e ele não vai estar lá, porque o seu Deus não é Jesus. É o Deus que gera fornicação, é o Deus que gera prostituição, é o Deus que gera o alcoolismo, sei lá, qualquer coisa que presta, mas não é o Espírito Santo. Espírito Santo. Opa, tem santidade aí. Dá para entender o que precisa? Nós precisamos ser desafiados. Nós somos muitas vezes como aquele pai que, sabe, mesmo vendo o filho no pecado, fazendo tudo, tadinho, meu filho pode, só que vem o filho do vizinho, nossa, esse filho não tem pai, não? Nós estamos exatamente assim, gente. A geração de hoje está muito assim. O meu filho pode, o seu não pode, mas se os dois estão errando, os dois têm que ser punidos. Corrigido. Punido talvez seja muito pesado, né? Porque o Espírito Santo faz isso. Ou não? Eu, pelo menos, aprendi dessa forma, fui muito rígido na minha criação quando se trata do que é certo e errado e tento transmitir para os meus filhos. Eles têm que ser o primeiro a ser cobrado. Você não tem noção como que realmente tenho buscado aprender a ensinar. Mas de vez em quando, por isso que aqui falo, porque creio eu que a igreja do Senhor é filha de Deus, eu tenho que tratá-la como filha de Deus. Não como qualquer uma. Vocês, eu, nós, todos nós somos filhos de Deus e precisamos do conhecimento de Deus. Só que não conheceremos a Deus, que é Espírito, se não for pelo Espírito Santo. Não dá. Então precisamos, aí sim, Jesus foi ungido pelo Espírito Santo e virtude. Foi ou não foi? E ele fez o que nessa sequência? Foi para a cama dormir. Curou. Evangelizou. No caso, ele era o próprio evangelho vivo. Então é exatamente isso. Ele acordava, saiu ainda antes do sol se pôr, foi para um lugar deserto e orou. Orou. E depois foi para a casa da sogra de Pedro, onde ela estava, e curou. Com qual objetivo? Curar. Ele estava cheio.
de virtude, estava cheio do Espírito. Precisamos compreender isso. Essa necessidade, sabe? De quanto a gente está carregando, gente. Realmente se estamos ou não. Isso é importante. Então, que este dia nos constrangemos, precisamos, nos despertemos para a verdade e a gente se achegue um pouco mais. Se achega um pouco mais. Mais a Deus. E eu falo isso com conhecimento próprio, pessoal. Fazemos vigílias, fazemos cultos, né? E quando envolve oração, quase ninguém vem. É um grande problema, mas isso não é só de hoje, não. Isso já tem sido há muito tempo. Só que quando que a gente vai despertar? Será que a gente tem que esperar uma nova guerra? Será que a gente tem que esperar um novo problema para depois dizer foi pela dor que Deus me ensinou? Você não pode aprender pelo amor, não, gente? Pelo amor de Deus. Não dá para entender, não, tem que vir mais uma pandemia aí para ver se eu sou de Deus ou não. Está amarrado, não vai vir mais nada. Em nome de Jesus, nos livra de todo mal. Se a gente buscar cedo, como Jesus buscava cedo, está aqui, pelo menos na Bíblia, não está, não? Ele levantou cedo. E aí a coisa vai funcionar. Agora a gente tem que pisar em ovos, pessoal. Um cuidado lascado. Sabe que negócio assim? A gente tem que pisar em ovos. Ai, porque se eu falar alguma coisa que ofendeu o irmão vai embora. Ele nunca teve, irmão. Se eu disser uma palavra que lhe ofende, você sair por causa dessa palavra, você nunca teve aqui. Só o seu corpo tá. Mas seu espírito está interessado no que a gente oferece, não no que Deus tem. Porque o que Deus tem é eterno. São muitos que estão assim. Muitos estão recebendo o que outros milhares precisavam receber. Sem medo de errar, milhares. Mas se nós entendermos quem somos e sermos ungidos pelo Espírito Santo, como Deus ungiu Jesus, nós vamos revolucionar. Agora, se você que não quiser fazer parte disso, eu já não posso fazer nada. Mas se você quiser fazer parte disso, na sua empresa, no local de trabalho que você vive, convive, né? Na verdade, que a gente tem que viver na nossa casa, né, gente? Na sua família, no ambiente onde a gente está, na sua igreja, você vai ser destaque. Vai ser diferente. Os gigantes, com uma pedra, vão cair. As bocas que maldizentes, elas serão tapadas. O Deus que está conosco nos justificará. Ele nos libertará de todas as amarras que possam estar à volta, tentando a gente. Sabe aquele diabo que fica ao derredor, bramando como leão? Você vai tapar com o seu dedo mínimo, que vai ser o poder de Deus. Porque você que vai estar no caminho, vai estar vigilante e vai ser sóbrio. É bíblico, eu tenho que aprender a viver dessa forma, compreender dessa forma, me aprofundar dessa forma. E quando a gente orar, não vai ser aquela reza vazia, sabe? Mãozinha no coração e cochicho. Vai ser uma entrega. Porque a religião ensinou a gente isso. Ensinou o quê, gente? Ó. Pastor, mas eu faço com coração e sinceridade. Eu não vejo dessa forma. Eu vejo com frieza. Porque eu acredito muito na busca que realmente tem que ser. Às vezes você pode estar passando lutas e estar como Ana, orando sem força. É uma coisa. Mas todo dia, da mesma forma, tem alguma coisa errada. Então precisamos ser mais reais com Deus, sabe, gente? O Senhor Deus conhece quem a gente é ou não? De ponta a ponta, Ele sabe quem você vai fazer, o que você vai fazer antes de você sair daqui. Fato, antes de você falar, Ele já sabe. Então por que enganá-lo? Por que fingir sem quem a gente não é? Se Ele já sabe de tudo, por que não expor para Ele e dizer, Deus, eu estou errado. Eu estou justificando a minha vida pelas minhas debilidades ou pelo que eu não recebi, mas o Senhor não deixou de ser Deus, eu tenho que acreditar. Nós temos que ser muito mais atentos vou dar um exemplo aqui bíblico para ficar mais fácil, de Lucas 15, não precisa abrir não, tá? Em Lucas 15 nós temos o exemplo do filho pródigo, todo mundo já conhece, não conhece? Para mim, o que me chama muito a atenção no exemplo do filho pródigo é o irmão dele. O irmão dele, sabe quem que é? É o que estava dentro de casa, é o que não pegou a herança do pai e gastou com mulheres, com prostitutas, me perdoe usar a expressão, mas foi isso que a Bíblia diz. Tá? Ele não usou, mas ele ficou lá, ele ficou todo ressentido quando o filho pródigo voltou, que pródigo é desperdiçador, ele voltou para a casa do pai e o pai fez uma festa. Ele ficou todo bicudo, sabe aquele bicudo assim, porque fez uma festa para o meu irmão, que gastou tudo que tinha, e eu tô aqui e nunca tive nada. Ele olha para o filho e diz, você nunca pede.
Todas as minhas coisas são suas. Você está mais preocupado com o que o irmão do lado, não literal, tá, gente? Com o que os irmãos do lado estão vivendo do que eu tenho para sua vida. Você fica minguando bênção, sendo que eu estou sempre com você e você só precisa pedir. Você fica mais preocupado com o carro do seu irmão do lado, com a casa que ele tem, com o que ele não tem, com a esposa que ele casou, com o filho que ele te teve, do que o que Deus tem para te dar. Então nós somos hoje muito mais parecidos com o irmão do filho pródigo do que com o pródigo, que nós estamos na casa do pai. Só que a gente está preocupado mais com o que os pródigos estão desperdiçando ou com o que eles estão reconquistando, ao invés de chegar e dizer: Pai, me dá o que é meu. Eu não estou tendo saúde, pastor Vitor, o que eu faço? Você já pediu para Deus saúde, não? Ou você só espera uma oração e você só vincula a demônio? O demônio também está agindo, mas ele ganha força sem ele precisar, a gente dá para ele. Mal e mal uma pessoa passa uma luta, sabe o que ela fala? Às vezes é assim, ela perdeu hora para vir no culto, aí ela chega atrasada, e aí ela diz: pastor, o diabo se levantou. Não, não foi ele que ele não se levantou, não, é você que não levantou. As pessoas estão tão materialistas e tentando justificar. Gente, não foi o diabo. Você já ouviu a historinha? Ele só soltou burro. Quem matou um outro lá, os fazendeiros, foi a humanidade. Já ouviu essa historinha do burrinho? Ele solta o burrinho vai lá com uma cenoura da fazenda vizinha, o dono vai lá e mata o burrinho. Aí o dono do burrinho fica nervoso e vai lá e mata os filhos do dono. Aí mata o dono, perdão. Aí os filhos do dono ficam nervosos e vai lá e mata e bota fogo. Na verdade, mata não, bota fogo na fazenda do vizinho. Aí vai lá e todo mundo morre, porque o fogo se espalha, aquela coisa toda. Chega no céu e é uma brincadeira, uma história, brincadeira não. Aí chega o Senhor, o que aconteceu? Que vocês chegaram todo mundo junto aqui, todo mundo morreu no grande dia do juízo. Lógico que não vai ser assim, né? Aí ele chega e fala assim: não, foi o diabo que fez tudo isso. Aí o Senhor olha pro diabo: diabo, você que fez isso? Eu falei: não, só soltei o burro. O resto é com eles. Eu só soltei o burrinho. Agora o ego deles fez isso sozinho. A luta pessoal é uma historinha bem conhecida que faz a gente pensar, né, gente? A gente põe tudo, não, pastor, o diabo se levantou, comecei isso, ó, o diabo se... Não que ele não faça, tá, gente? Eu não estou também tirando que tem obras que são dele, mas nós, muitas vezes, só justificamos desse jeito. A gente tem que parar com isso e falar: não, se eu quiser, eu vou comer o melhor dessa terra. Quem quer aqui comer o melhor da terra? A partir de hoje, chega de desculpa, tá? Não, mas é que falaram mal do meu filho. Se falaram mal, deve ter razão, irmão. E se não tem razão, Deus tapa a boca dele. Não fica falando mal de quem falou mal, porque você entra no mesmo âmbito. Eu falo filho porque assim, que os pais são todos ceguinhos para essas coisas. Eu sou pai, eu sei o que eu estou te dizendo. A gente não pode cair nesse engano. Precisa fazer a coisa certa. Seja homem de Deus, seja mulher de Deus, e tome decisão como um servo de Deus, dirigido pelo Espírito Santo. Mas não fica pegando dores de terceiros para justificar quem vocês são ou o que vai fazer. Faça você a diferença, porque o justo, pessoal, vive da fé. Não vive de desaforo. O justo levanta a cabeça e passa diante da dificuldade e dá risada diante dela. Não fica com aquela cara de socorro, Deus. Não, fica fazendo a coisa certa. Que a gente levante a nossa cabeça hoje e sejamos cheios do Espírito. Porque só assim, eu não posso te enganar, só assim nós, seres humanos, dependentes do Senhor, faremos a diferença e traremos uma revolução. O que é a revolução? É trazer de volta o que saiu do lugar. Isso é uma revolução. Não é fazer bagunça. Pelo contrário, é colocar no eixo. Né? Quem já levou qualquer parte mecânica da sua vida, qualquer aparelho do que seja, carro, sei lá, qualquer coisa que tenha quebrado, saiu alguma coisa, queimou um fusível, que seja. O que acontece? Alguém vai lá e revoluciona para você. O que ele faz? Conserta. Não é que o homem fez voltar a funcionar. O negócio estava perfeito. Era só, pastor, uma pecinha. Pois é, irmão. Assim é a sua vida espiritual. Uma pecinha muda tudo. Vamos fazer o que o Espírito Santo está mandando, gente. Não é o que o pastor Vitor está. Eu estou aqui por ele. O que ele falou? O que ele tem falado? A maneira que ele tem falado. Segura isso com vocês e vamos buscá-lo. Porque é tempo de buscar.
Amém, gente? Deus não está olhando para a idade de igreja, quanto tempo você tem, experiência, se você já leu a Bíblia mais de 500 vezes, não, viu, irmão? Se tem uma pessoa aqui que pode ter fé com versículos, se você crê, tem gente que leu 10, 100 vezes, aprendeu muito e vive muito pouco. Agora, se você pegou o que Deus está te dizendo e põe em prática, você vai ver o que é revolução. Deus nos usa, eis-nos aqui. Vamos parar com essas meninices que a gente carrega dentro das nossas vidas, tá? Estou me incluindo, gente, por favor, não sinta ofendido. Nós carregamos cheio de coisa. A gente vem no culto para cultuar e aprender com o Pai e sermos parecidos com o Pai aí fora. Porque as pessoas, quando olhar para nós, eles têm que nos ver. E isso fará diferença. Então, que Ele fale bastante com vocês, nos chacoalhe quando preciso for, Deus. Chama-me, ó, puxa minha orelha mesmo, viu, Jesus? Eu preciso, me chama a atenção, mas também me abençoa, porque eu também gosto de bênção, né? Mas eu quero não me sentir merecedor, porque eu sei que nenhum de nós mereceríamos, mas eu quero me sentir justificado por Cristo, aí eu sei que eu vou merecer, vou receber. Vamos aproveitar essa visitação, porque hoje tem bênção para quem acredita. Então, quem acredita, fica de pé. Não vou pedir hoje para vir na frente não, tá, gente?